Sinto que se eu receber o sangue de Jesus em maior quantidade, ele vai lavar meus pecados. Na Eucaristia só recebo uma gota. Deveria ser um copinho? Isso é uma questão de fé? O que o senhor diz, padre? Digo que isso é uma questão inútil, não é? Inútil. Os protestantes, quando é uma questão inútil, porque é uma fumaça frita. Vai te distrair do foco. Aquilo que o protestantismo, eu já sempre fiquei assim, mas esta coisa, por que frisar tanto o sangue, o vinho? Até gente que nunca ligava com a Eucaristia, e o vinho, as duas espécies, até que um dia eu li a biografia de Santo Inácio de Loyola, Santo Francisco Xavier, que foram heróis, que conseguiram deter o avanço do protestantismo na Itália, na França. Se não fosse por eles, estes gigantes, o protestantismo teria engolido todos os reinos da Itália. E eu vi que eles combateram bastante esta questão, já dos tempos do início do protestantismo, combateram a questão das duas espécies. Não precisa das duas espécies. Por quê? Porque num fragmento de hóstia nós temos a divindade. Não somente o sangue. Sangue é material. Carne é material. Isso é de menos. A carne e o sangue é de menos. Nós temos a divindade de Cristo na materialidade da carne, do osso, dos nervos. Entendeu? É esta questão. Se a gente ficar muito na questão da matéria, nós perdemos o foco. Nós não entendemos mais nada, porque é uma comunhão na matéria, mas sobretudo no espírito. Minha filha, vai para a questão do amor, vai para a questão de aumentar o tempo, isso sim. Aumenta o tempo no qual você fica exposta às radiações não atômicas, mas sobrenaturais da Eucaristia. É como? Prolongando o seu tempo de ação de graças. Antigamente, Santo Inácio, São Leão XIII, todos, depois da Santa Missa, ficavam 20 minutos em ação de graças, meia hora. Às vezes, os antigos, naquela época, o Leão XIII, por exemplo, na época na qual não existia missa concelebrada, a missa concelebrada com 2 ou 3 padres juntos é uma invenção, é uma novidade agora, depois do concílio. Antigamente, cada sacerdote tinha que celebrar sua própria missa. Então, por que nas igrejas tinha um monte de capelas laterais, altarzinhos? Às vezes tinha 6, 7 missas acontecendo. Não é? Acontecendo. Quando o Rafael Brito, na Polônia, recebeu, agora no ano 2000, 2005, recebeu a notícia da morte do pai dele. E ele contou a história que encontrou ocasionalmente na rua, fazendo acolhida de mendigos. Ele ajudou o pai que queria matá-lo, abortá-lo. Quando recebeu a notícia, estava pregando, dando seu testemunho na Polônia a 800 padres junto com o bispo. Tinha um bispo lá. Quando ele terminou de dizer, meu pai morreu, agora o bispo se levantou e falou assim: eu peço agora, antes da janta, ou depois, nós vamos interromper o encontro. Peço para todos os 800 sacerdotes
irem nos seus quartos, era um retiro, e cada um celebre uma missa agora. Ele quis oferecer 800 missas para esse coitado que faleceu, o pai do Rafael Brito. E por que estamos falando isso? Sobre Porque a quantidade de sangue de Cristo. As missas. E esse Papa, enquanto o Papa celebrava, logo após tinha outros sacerdotes celebrando. O que eles faziam? Participava da segunda missa em ação de graças, para não ir logo celebrar. Ficava lá, um celebrava, outro celebrava. Era incessantemente missas oferecidas a Deus, de dia e de noite. Maravilhoso, né? E nesse momento de ação de graça, Leão XIII recebeu o pequeno exorcismo, por exemplo. Então eu te aconselho a não ir nesta direção do sangue, porque você vai perder tempo. Você vai perder o foco. Qual é o foco? Aumenta a sua exposição ao sol atômico divino eucarístico. Fica 1 hora na frente da Eucaristia exposta. Pega o livro Ensino Jesu, onde você vai ouvir a voz da Eucaristia falando. 1 hora todos os dias. Eu agradeço o dia em que eu tomei a decisão de ficar 1 hora na frente do Santíssimo, todos os dias da minha vida até minha morte. Tomei esta resolução antes que a Gospa nascesse. Quem sabe a Gospa nasceu por isso também. Hoje eu já fiquei mais de 40 minutos na frente da Eucaristia, na minha oração matinal. Vou ficar mais 1 hora hoje com o nosso cenáculo de sacerdotes, porque quando a gente bolou o cenáculo, eu falei assim, um cenáculo na frente do Santíssimo. Pronto. Então, compra o livro Ensino Jesu, que vai te ajudar a entrar na essência da Eucaristia, que sim, é material, mas você tem que entender que naquela migalha de pão tem todo o sangue, toda a carne, os nervos, os ossos, toda a pessoa humana e divina de Cristo. É por aí. Não é pela questão como é que se diz? Da matéria. Porque, mais uma vez, a matéria nos torna materialistas. E você sabe que todo materialismo é ateu. Olha só. Nós, querendo amar a Deus, somos levados, iniciando pelo protestantismo, a frisar um aspecto material da parte divina de Deus que nos torna ateus, nos torna cegos. Vai pelo Espírito, vai pelo ensino Jesu. Deus te abençoe, minha filha. Viu? Obrigado pela pergunta.